Olá pessoal, eu sou Tito Cavalcante e este é o projeto Um Conto por Semana, um espaço onde postamos contos inspiradores que podem nos ajudar a iniciar o dia com clareza de propósito e perspectiva positiva. O conto desta semana é Hipátia e o Conhecimento, entre a ciência e a sabedoria ancestral. Esta é a história de uma jovem mulher de nome Hipátia, que se vê dividida entre os ensinamentos científicos modernos e a rica sabedoria ancestral de sua família. Crescendo com a visão holística de sua avó, Hipátia, ao ingressar na faculdade, entra em um universo de lógica e razão. O conto acompanha a jornada de Hipátia enquanto ela busca o equilíbrio entre essas duas vertentes do conhecimento, enfrentando dilemas internos e descobertas emocionais profundas. A cada passo, ela precisa entender que ciência e sabedoria ancestral podem coexistir, criando uma vida mais plena e significativa. Capítulo 6 – O Desafio Quântico. No capítulo anterior, Hipátia decidiu buscar uma maneira de integrar seus estudos científicos com os ensinamentos ancestrais de sua avó. A proposta de um projeto científico que unia tratamentos alternativos à biotecnologia parecia uma oportunidade perfeita para unir ciência e natureza. No entanto, ela logo percebeu que o ambiente acadêmico estava cheio de pressões e ceticismo, dificultando a aceitação de sua visão mais holística. Apesar disso, Hipátia sentia que estava mais próxima de encontrar uma maneira de equilibrar os dois mundos. Hipátia começa a explorar mais profundamente os conceitos da mecânica quântica em sua pesquisa e, ao fazer isso, descobre novos caminhos para integrar a ciência com a sabedoria ancestral. No entanto, ela enfrenta resistência crescente dentro da universidade, especialmente de um de seus orientadores que se opõe à ideia de incluir qualquer abordagem espiritual ou intuitiva nas pesquisas. Hipátia começa a questionar se será capaz de convencer a comunidade científica da validade de seu trabalho sem perder sua conexão com a sabedoria de sua avó. A tensão entre os dois mundos começa a afetar sua saúde mental e emocional, criando um dilema interno. A cada dia, Hipátia mergulhava mais profundamente nos conceitos da mecânica quântica. O entrelaçamento quântico, a incerteza, a ideia de que a observação poderia influenciar o comportamento das partículas, tudo aquilo começava a ressoar de forma profunda dentro dela. Ela percebeu que, embora sua pesquisa estivesse sendo vista como uma fusão de ciência e espiritualidade, na verdade havia uma conexão científica legítima entre os dois. A ideia de que a realidade era moldada por forças invisíveis e interconectadas começava a se alinhar com o que sua avó sempre lhe ensinara. Que tudo no universo estava interligado, que a vida seguia um ritmo natural e que as energias tinham o poder de transformar a realidade. Hipátia passou a experimentar essas ideias em sua pesquisa, buscando entender como as energias naturais das plantas e os métodos de cura que sua avó usava poderiam, de algum modo, ser explicados pela mecânica quântica. Ela começou a formular uma hipótese audaciosa. E se a cura não fosse apenas um processo biológico ou físico, mas também um processo de alteração das energias fundamentais que regem o corpo humano e a natureza? Como as práticas ancestrais poderiam interagir com as partículas subatômicas e alterar o curso de doenças? No entanto, sua empolgação foi rapidamente ofuscada pelo ceticismo de seus colegas e orientadores. O professor Aldrich, um dos principais pesquisadores da universidade, expressou claramente sua desaprovação. Hipátia, a ciência é baseada em dados verificáveis, não em crenças. Essas ideias espirituais e quânticas são uma distração. Não há espaço para misticismo aqui. Falou Aldrich com firmeza, enquanto olhava para Hipátia com um misto de condescendência e preocupação. As palavras do professor Aldrich começaram a ecoar na mente de Hipátia. Ela sabia que ele tinha razão, no sentido de que a ciência tradicional não tinha espaço para essas abordagens alternativas, mas, ao mesmo tempo, ela sentia que sua pesquisa estava tocando algo muito mais profundo. O que ela estava propondo não era uma negação da ciência, mas uma expansão de sua compreensão.
uma visão mais holística do corpo humano, das doenças e da cura. A mecânica quântica estava, de alguma forma, validando suas intuições, mas ela precisava encontrar uma maneira de comunicar isso sem ser descartada como uma sonhadora. Hipátia começou a se questionar se poderia continuar sua jornada. Ela sentia o peso das expectativas da universidade, mas ao mesmo tempo não queria abandonar o caminho que sua avó havia lhe mostrado. A tensão entre os dois mundos estava cada vez mais evidente, e Hipátia sabia que sua saúde mental e emocional estavam começando a sofrer. Ela se retirou para o jardim, onde passava horas meditando e tentando encontrar uma resposta. Mas, enquanto se sentava no banco de madeira, olhou para as plantas que sua avó cultivava e se lembrou de algo que ela sempre dizia: a cura não vem da pressa, ela vem da harmonia. O tempo é o mestre. E talvez, assim como a mecânica quântica, o tempo fosse algo mais fluido, mais maleável do que ela imaginava. No próximo capítulo, Hipátia tomará uma decisão importante. Ao perceber que seu caminho científico e espiritual está prestes a colidir de maneira irreversível, ela precisará escolher entre seguir sua visão revolucionária e arriscar a carreira acadêmica ou abandonar suas crenças mais profundas para se conformar aos padrões tradicionais. O dilema se intensifica e ela começa a se questionar sobre o que significa ser verdadeiramente fiel a si mesma.